comportamento de mulheres, né. A gente sabe que a questão de diversidade, muitas empresas grandes há mais de 10, 15 anos, já trabalha com essa equidade salarial, né, com várias questões. A gente sabe que a questão de mulheres na liderança tem crescido muito também. Cláudia, a experiência de candidatos, né, e Aham, candidatas impacta diretamente a marca empregadora daquela empresa. uhum. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E eu gostaria, antes de começar, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, participarem, e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, interage lá com a gente, tá bom? Porque hoje eu tenho um prazer imenso de apresentar para vocês aqui no programa um querido que tem uma experiência gigantesca que serve para mim, para vocês, para sua empresa, que é o professor Bruno Andrade. Bruno, prazer imenso te receber aqui no nosso programa. Tudo bem, Cláudia? Prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui e eu espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana aí para o pessoal. Pessoal, tudo de bom, bom dia, boa tarde para todos vocês. Eu fico muito feliz, porque a gente se conheceu, eh, eu fui te assisti num painel lá na São Paulo, né, na É, Business School. E eu estava até falando para você antes do programa, gestão de pessoas não é fácil, né, a gente tem sempre essa questão aí que a gente tem que trabalhar. E você passou tanta leveza, tanta experiência, tanto conhecimento e tanto sorriso, que eu falei: "Gente, esse professor ele é maravilhoso, ele é ótimo, que maravilha, que é bom a gente aprender assim". Então, primeiro parabéns por todo o teu trabalho, mas eu obrigado. queria principalmente que você começasse a falar um pouquinho pra gente da tua jornada. Como é que foi tua jornada aí, como que você chegou até hoje com essa experiência e com essa leveza pra gente falar principalmente de pessoas? Legal. Bom, minha jornada, ela sempre foi, Cláudia, em áreas e temas relacionados a pessoas. Então, desde o meu primeiro trabalho, há 25 anos atrás, eu entrei, para a área de recursos humanos, Uhum, e eu fiquei em áreas de recursos humanos por, um bom tempo, né. E a minha última posição em recursos humanos, eu ajudava, a empresa a fazer programas de engajamento de colaboradores, que temas são temas mais impactantes para manter as pessoas engajadas e fazendo o seu melhor. E eu fui convidado na sequência para ir pra consultoria. uhum. Então a segunda parte aí da minha jornada, depois de ter ficado 10 anos em RH, foi ajudar vários RHs nos temas de pessoas. E foi quando eu tive a oportunidade aí de navegar por aí, por esse Brasil e fora, em diversas empresas ao mesmo tempo. Então, dizem que 1 ano em consultoria é 3 anos numa empresa, porque você cada dia está num lugar, cada dia você está, escutando. Eu aprendi muito mais do que eu Claro, agreguei, eu tenho certeza, acredito. porque eu escutava muitos problemas, muitas virtudes de empresas, e eu fiquei também 10 anos em consultorias. E recentemente, né, na verdade, estou fazendo 4 anos que eu fui para tecnologia para recursos humanos, que aí foi uma nova página também da minha carreira, em que eu ajudo empresas a pensarem, né, sobre experiências de colaboradores e colaboradoras, usando a tecnologia como um habilitador, né. Então nesse momento eu estou em tecnologia, como a terceira fase, a terceira onda aí da minha jornada. E paralelamente a isso, Cláudia, até onde a gente se conheceu, eu sou professor também. E aí eu digo, quando você diz, né, e obrigado por isso, da minha leveza, que eu faço com sorriso, que a gente se conheceu na São Paulo, é Uhum. porque para mim a aula, ela é uma grande, fonte de prazer. É uma Bacana. oportunidade que eu tenho ali de Uhum. escutar também histórias e de impactar diretamente várias pessoas, porque às vezes vai até além do conteúdo que você está falando, Claro. alguém está precisando, escutar alguma Uhum. coisa que você traz, ou pensar sobre um tema de uma maneira diferente, que ela não está vendo uma saída, e ali você, sem querer, planta aquela sementinha. Então faz 7 anos que eu estou na São Paulo, né, eu sou um dos principais professores da São Paulo de liderança,
de gestão de pessoas. Então, a São Paulo é uma grande escola, para mim, literalmente, Aham. tanto para eu ensinar como professor de MBA, como para aprender todos os dias com todos os alunos ali que eu tenho oportunidade de conversar. Então, esse é um Puxa pouquinho vida. do resumo aí da minha caminhada, Cláudia. Que bacana, fico muito feliz e ver realmente que, assim, a sua trajetória, a gente falava, né, até de recursos humanos e todas as questões ali que envolvia departamento pessoal, né, das Aham. empresas, e a gente vê a evolução, né, do Sim. RH e principalmente das pessoas, né, nos últimos anos. É, Então, quer dizer, não é só processo. Então, você trabalhou com consultoria ali com processo, eu concordo com você. 1 ano, 2 anos em consultoria te credencia aí para uns 10 anos de experiência como funcionário em qualquer outra sim. empresa. E outra coisa, a gente acaba pensando muito nos problemas, trabalhando muito essas questões, buscando melhorias. E depois de trabalhar os processos, você aí veio para uma outra vertente que é tecnologia, É isso, né. Que a exatamente. gente tem que fazer? O que a gente precisa? Como é que a gente melhora esses processos? Como é que a gente melhora a experiência do funcionário, da empresa? Como é que a gente reduz custos, melhora eficiência, né, e a tecnologia, que bacana, parabéns É aí, isso aí, hein. obrigado. Completo, né, você tá no É, quando a gente fala de HR Tech, você tem tanto processo, tecnologia, enfim, tem todas as dimensões ali, isso te credencia de uma tal forma e te dá toda essa propriedade e leveza para falar, professor. Então, parabéns pela obrigado. sua jornada e que a gente se encontre muito mais vezes, né. Mas além disso também tem livros, é isso? É, tenho livros. Na verdade, eu fui recentemente, né, foi um projeto bem grudadinho no outro. Eu participei de um projeto que foi uma coletânea Uhum, de competências comportamentais, né, chamado Soft Skills, o livro, uhum. e eu pude falar um pouco sobre a competência gestão da experiência, né, ou seja, como fazer o tema de gestão de experiência realmente entrar ali no DNA da liderança, porque experiência é aquilo que a gente vive todos os dias. Não é um processo, não é uma ferramenta, mas é um conjunto de percepções, sentidos, cheiros, olhares que a gente todos os dias está vivenciando. Então, como transformar isso numa skill de liderança? Claro. Como transformar isso Aham. numa alerta e num radar para que um gestor ou uma gestora olhe para o seu time e pense: será que a experiência que eles estão vivendo é a experiência melhor para que eles performem bem ou performem como eles devem performar? Então eu tive a oportunidade de contribuir como coautor, né, nessa frente aí de soft skills e recentemente eu também participei do primeiro livro, primeira publicação em português com cases brasileiros Uhum. especificamente de employee experience, né, de experiência de colaboradores, em que a gente tem nessa coletânea vários livros vários autores que são pessoas de empresa que tocam essas áreas e especialistas como eu que trouxeram seu ponto de vista. Então, no final também eu posso deixar a imagem do livro para a gente e aí o Ah, pessoal eu que vou tiver deixar. interesse pode ver e pode consultar. Ah, com toda certeza. Mas a gente falando, assim, de employee experience, conta pra gente o que é isso e como que a gente pode levar para o nosso dia a dia, o que a gente pode aprender com isso. Porque o que a gente e isso é fato, né, a gente ouve falar muito da experiência do cliente, né, client Uhum. experience, a experiência do usuário. E agora a gente tem a oportunidade com você, mais do que ninguém, com toda a propriedade para a gente falar dessa questão que para mim é tão importante, e eu acho que ter, assim, a tua teu overview vai ser muito bacana. Explica pra gente aí um pouquinho. Legal. Bom, a experiência de colaboradores, né, que é a sigla EX, né, de Employee Experience, Cloud, Aham. ela surgiu, bebendo muito da fonte da experiência do cliente, da experiência do usuário, né, do CX, do UX, né, porque basicamente é tomar decisões, ajustar rotas a partir das experiências que as pessoas estão vivenciando, que no fim do dia é o seu público principal. Então, quando a gente pensa em experiência de colaboradores, Cláudia, todos os dias nas organizações, as pessoas estão vivendo experiências, né? A Sim. gente
interage com diferentes pessoas, a gente interage e utiliza diferentes ferramentas e recursos, Sim. a gente trabalha com os processos da empresa no dia a dia, e tudo isso gera experiência, Claro. né? O que significa trabalhar Employee Experience? Significa que a empresa ela coloca uma luz em cima dessa jornada de experiência, ela traz para a mesa, né, ela mapeia todas as experiências e pontos de contato importantes do colaborador com a empresa para que ela possa tomar melhores decisões nos pontos de contato mais relevantes e com maior potencial de trazer resultados para o negócio. Ou seja, se eu entendo que uma pessoa que está participando de um processo seletivo para minha organização, uma pessoa que eu quero muito que entre, porque eu identifiquei que é um potencial, que vai agregar muito, é o que a empresa está precisando naquele momento, o sucesso do meu processo seletivo para aquela pessoa aceitar entrar na minha empresa, Cláudia, vai depender muito de que experiência como candidato aquela pessoa vivenciou. Será que ela teve os retornos no processo seletivo no timing correto? Será que ela se sente incluída no processo, respeitada durante o processo? Todo esse conjunto, né, de interações que esse candidato está tendo com a minha empresa vai determinar ela entrar na minha empresa ou não. Poxa, então quer dizer, essa experiência é antes dele entrar, né? Então quer Antes dizer, dele antes dele entrar. entrar. E qual é a imagem também que ele vai ter da empresa? Que é o que a gente estava até falando um pouquinho antes de começar o programa, Sim. né? As pessoas já pesquisam sobre a empresa. Assim como a empresa Isso. também pode pesquisar e pesquisou para saber se aquela pessoa é ideal ali, se aquele candidato é ideal para a vaga. Isso. Então, quer dizer, você está falando da experiência até antes de entrar, qual que é a imagem que vai ter, como que vai. Exato. Que bacana, Exatamente. que ótimo saber que tem muitas empresas preocupadas por isso e trabalhando dessa forma, né, professor? Exato, porque, Cláudia, a experiência de candidatos, né, e candidatas impacta diretamente a marca empregadora daquela empresa. Então, a reputação que aquela empresa tem sobre ser um bom lugar, um lugar atraente, um lugar bacana que as pessoas querem ir, está totalmente vinculado à experiência que os candidatos tiveram. O que a gente não pode se esquecer que quando a gente está numa empresa fazendo um processo de seleção e você está falando com 10 pessoas, uma vai entrar, 9 não vão entrar. Essas 9 criaram uma percepção da sua empresa mesmo não tendo entrado. Então, a experiência das 10 é importante. Por quê? Porque as outras 9 vão falar bem ou mal, de uma maneira positiva ou negativa, de acordo com o processo que ela vivenciou. Porque a experiência, ela é um flash de interações que a gente teve naquele momento que causa uma percepção na gente. Mas também é muito pessoal, né? E é pessoal. Só que a empresa pode garantir que algumas coisas estão bem feitas, né? Porque, vamos A combinar, comunicação dela a chegou. comunicação, A imagem. ela se sentindo bem no processo, ela tendo um tratamento respeitoso. Isso é quase que unânime. Todo mundo gosta de ser bem tratado, ter uma resposta num tempo, né, minimamente aceitável, né? Porque ela se propôs a participar do processo. Quando você entra na jornada do colaborador, Cláudia, Aí entra na empresa. entrou na empresa. Entrou na empresa. Primeira coisa que a gente pensa de experiência é onboarding. Onboarding. Porque eu gosto muito de um indicador que eu utilizo na Qualtrics, né? Que é a empresa que eu cuido, né? Da prática de Employee Experience aqui. Que é o seguinte. Tem um indicador chamado experiência versus expectativa. Ou seja, será que aquilo que foi vendido no processo, ela entra na empresa e ela encontra? Gente, eu sou louca para ver esses indicadores. Porque acho que eles são tão variáveis, né? Muito variáveis. E é muito interessante. Porque será que vendemos realmente a realidade para aquela pessoa no momento do processo seletivo, que quando ela entra, ela encontra? Né? Será que ela tem, no momento que ela entra, um processo de recebimento, né, de boas-vindas realmente útil
para ela performar rápido, para ela conseguir se adaptar mais facilmente. Então, o onboard é um ponto de contato muito importante da experiência quando a pessoa já é uma pessoa colaboradora. E aí você tem diversos pontos de contato que eu posso mapear para vocês. Exemplo, experiência de quando a pessoa é promovida. Quando a pessoa é promovida, principalmente para um cargo de liderança, será que ela tem tudo que ela precisa para ser líder? E aí, Cláudia, é um ponto que para mim chama muita atenção, até por ser professor de liderança. A gente tem, naturalmente, uma lacuna de formação de liderança e que às vezes a pessoa é promovida, mas nem sempre ela tem todos os subsídios para exercer aquela função. Então, que experiência tem no processo de promoção? Promoção. Que experiência tem no processo de saída? Uhum. Lembrando, quando a pessoa sai da empresa, você estava me contando ali, na hora que a gente estava no café, sobre uma experiência sua em uma empresa que você já trabalhou. Sim. Você pode Uhum. me contar essa experiência boa, você pode me contar essa experiência não tão boa. Uhum. Então, a saída, ela também é um cartão, uma marca muito importante que a pessoa leva e que pode selar com chave de ouro a jornada que a pessoa teve na empresa, ou pode ser bastante desapontador também, decepcionante. Então, perceba, candidato, onboarding, promoção, saída, todos esses momentos são momentos importantes para a empresa mapear e tomar ações com base no que é a realidade que as pessoas estão vivendo. Que bacana, professor, vieram tantas coisas aqui na minha cabeça enquanto você estava falando, mas eu queria colocar um contexto que eu escuto muito. Você sabe Tá. que eu trabalho com startups, trabalho com liderança feminina. Aham. No meu time, trabalho também com muitos homens, com investidores, enfim, né? A gente tem toda essa diversidade aí no time trabalhando. Mas, tanto nas startups, que eu sou investidora, ou nas redes, nos grupos que eu participo, tem uma questão que a gente sempre fala, e talvez eu queria saber a tua opinião, não sei se você concorda ou não, mas eu queria a tua experiência ali em relação a isso, que é o comportamento de mulheres, né? A gente sabe que a questão de diversidade, muitas empresas grandes, há mais de 10, 15 anos, já trabalha com essa equidade salarial, né, com várias questões. A gente sabe que a questão de mulheres na liderança tem crescido muito também, e não é à toa. A gente sabe que tem toda uma questão de investimentos, tem toda uma questão de retorno para a empresa. Mas tem alguns pontos que eu escuto até hoje, e a gente tem trabalhado muito essa questão, principalmente na parte de liderança feminina, que é muitas vezes você vê um homem e uma mulher, por exemplo, você falou a questão de promoção. Ambos, vamos supor, em situações, tanto a mulher quanto o homem são capazes para serem promovidos. O homem tem um comportamento e a mulher tem outro. Muitas vezes a mulher ela é um pouco mais insegura, ou ela acha que ela não está pronta, e muitas vezes ela está pronta. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. E os homens, eles já são muito mais confiantes, né, quando vão para aquele cargo, mesmo sabendo que tem alguns gaps ali para serem trabalhados. Uhum. Então, os homens, eles são mais aguerridos, eles são mais propensos a realmente aceitar aquele desafio, e a mulher, ela aceita, mas com algumas condições, ou às vezes nem aceita porque acha que não está pronta. Então, são questões assim que algumas startups, algumas pessoas levantam. Eu já presenciei algumas vezes isso, mas como você é muito mais experiente e está inserido, eu queria saber se em algum desses momentos vocês perceberam isso, vocês tiveram isso, e como trabalhar realmente essa questão quando a gente tem mulheres para realmente serem promovidas, e como que hoje, realmente, principalmente, como que está hoje esse perfil dessa mulher? Legal. Ótima pergunta. Vou até separar em alguns bloquinhos de resposta, Cláudia. E é muito sobre a minha perspectiva. Claro, pois tá? não. O primeiro ponto que eu acho muito importante sobre esse tema da diversidade, da inclusão, eu entendo como fundamental ações afirmativas, Uhum. entendo como fundamental ações inclusivas e até estabelecimento de metas, de percentuais, porque nós estamos ainda carregando um passivo histórico
né, de não Uhum. inclusão. Então, se a gente não coloca intenção, tanto como organização, tanto como líder, né, em trazer para dentro perfis diferentes do que os perfis tradicionalmente aceitos, né, até anos atrás, é fundamental para o processo de equiparação. Mas essa é só a primeira parte do processo, né? Uhum. Não adianta você chamar para festa e não puxar para dançar. Claro. Quando você tem esse grupo, é muito diversificado dentro da empresa, é importante ir para a segunda parte do jogo, que é: estamos dando as mesmas oportunidades? Estamos considerando, para as vagas, para as promoções, igualmente todos os perfis aqui diversos que temos na empresa, incluindo gênero? Sim. E a resposta, professor? Em geral? Eu acho que há empresas que sim, Uhum. e tem empresas que ainda não estão com isso tão aguçados no radar, tá? O movimento tem sido feito, mas ainda há uma Tem empresas que discrepância. estão mais acelerados Uhum. nesse movimento, Tá. já trouxeram isso para a consciência, já entenderam que isso Uhum. é mandatório, Sim. e algumas empresas que ainda São reativas. são reativas Tá. e ainda sempre funcionaram dessa forma e ainda não Tá tudo chegaram bem, lá. então vamos seguir. Vamos seguir. Tá. Só que aí, eu quero falar uma coisa que para mim é o coração das minhas aulas de liderança, Cláudia, que é assim: uma coisa é o meio, Tá. outra coisa é o meu Uhum. funcionamento como um Claro. indivíduo. Aham. Então, o que eu acho que é fundamental nessa parte de eu me candidatar, eu arriscar, é como que eu, como indivíduo, processo o meu entorno e me posiciono frente a esse entorno. Como eu Sim. trabalho meus medos, como eu Uhum. trabalho minhas inseguranças, como eu trabalho os meus e se não for assim, e ainda assim eu arrisco. Eu acho que essa é uma escolha muito individual, né? Porque historicamente a gente sabe que existe um gap, mas será que não tem um papel também individual nesse processo, Certeza que tem. né? E momentos. São pessoas, né? São pessoas. Claro. Então, eu entendo que aquelas pessoas que são mais exitosas nessa tomada de risco, de se Sim. posicionar, de colocar a sua postura, são pessoas que entenderam Uhum. o entorno desafiador que é o tema de diversidade ainda, o passivo que a gente carrega, histórico, né, de não inclusão, e não vitimizam a esse entorno e se preparam para poder se posicionar de uma maneira igual ou melhor que pessoas que tradicionalmente ocupavam essa posição. Então eu vejo que, claro, que eu não vou isolar e ignorar que existem empresas que dão mais espaço, existem empresas que dão menos espaço para isso, mas existe um componente compartilhado, Cláudia, que é como que você, como indivíduo, trata esse assunto dentro de você. Porque isso vai fazer muita diferença na hora de você se posicionar. Então, a minha experiência pessoal não é de gênero, mas eu, durante muito tempo, dando o meu depoimento, já precisei botar mais esforço e mais energia para me posicionar de uma maneira igual a outras pessoas que às vezes eram mais óbvias ocuparem posições de destaque do que eu, Uhum. e eu fiz um trabalho íntimo de não me vitimizar, de não me tornar ou não aceitar essa história, contar essa história para mim que eu sou menos, Maravilha. e eu me posicionei de uma maneira diferente. Sim. Então tem um componente da empresa, Sim. mas aqui a mensagem que eu quero deixar, né, para o pessoal, Cláudia, é: a gente vai precisar lidar com o contexto, e essa é uma decisão individual, é íntimo, é um esforço íntimo, é um investimento no autoconhecimento, Adoro isso. é um investimento em eu não vou me vitimizar, eu vou fazer o melhor dentro desse contexto que eu estou.
Perfeito. Então, quando a gente está falando de gêneros, homens e mulheres ali, tecnicamente prontas para o mesmo cargo, ou, né, e tudo mais. Quer dizer, lógico que é uma decisão pessoal, mas ainda a gente vê muito mais os homens com esses skills de tomador de risco, mais aguerrido, as mulheres aqui se preparando muito mais, mas a gente também já percebe essa mudança, né? Já Que é o que você falou. percebe. Essa mudança que é nossa, muito pessoal, você contou aí a tua experiência. Eu também já tive a minha experiência do meu lado, de posicionamento, de falar, poxa, eu também pertenço, né? Eu também Isso. sou, né? E não vitimizar e nem olhar dessa forma. E aí a gente tem que valorizar tudo isso, né? É, E aí tem uma questão também que a gente estava falando, professor, que eu acho que é super importante, e a tua experiência das empresas, e principalmente como consultor, mostra isso, que é a questão no resultado da empresa, né? No impacto e principalmente no ROI, no retorno do investimento que a gente tem. Então, uhum, quer dizer, quando a gente trabalha várias questões aí, tanto da experiência do cliente, mas trabalhando essas questões, a gente percebe que isso, no final do mês, tem um resultado positivo para as organizações, sim, né? sim. E você vê, por exemplo, sobre o tema da diversidade que a gente está tratando aqui, é comprovado, né, vou até falar, chover no molhado, mas é comprovado que se você tem grupos com backgrounds diferentes, gêneros diferentes, experiências completamente diferentes, aumenta muito mais a chance de você pensar diferente sobre um tema. É quase matemático, porque Claro. você tem diferentes perfis Uhum. trabalhando em cima de um mesmo assunto. Pessoas que viveram coisas distintas, né? Então, esse o ROI da inovação, ele é automático. Você tem mais inovação, mais ideias, né, distintas surgindo. Quando você pensa, a gente estava falando do onboarding, é a mesma coisa. Você pensa no onboarding. Quanto melhor é o seu processo de recebimento de uma pessoa nova, mais rapidamente ela consegue fazer o trabalho dela para que ela foi paga. É outro ROI. Porque eu contrato uma pessoa nova, Cláudia, durante um tempo, a pessoa só está consumindo o valor da minha empresa, ela ainda não está entregando o valor, porque ela acabou de entrar. Concorda que a curva de aceleração, para ela começar a entregar valor de volta, ela vai depender de como esse começo aqui deu certo? Claro, Então, concordo. se o começo for bem feito, ela vai Aham. começar a performar mais rápido, isso é dinheiro. Poxa, então a gente está falando trabalhar bem essa base, trabalhar o início, né? Então, quer dizer, você trabalha na contratação, contrata bem, tenha essa experiência muito boa da pessoa em relação à empresa, o onboard, quando a pessoa está entrando ali para ela conhecer todos os processos, para ela se familiarizar, e depois a continuidade disso, né? Eu acho isso perfeito. Uma outra questão, professor, que eu acho que eu vejo muito, e eu acho que é um desafio muito grande para todas as empresas, independente do tamanho. Eu trabalhei em consultorias grandes, né, empresas grandes, mas hoje eu estou muito focada em startups, que a gente sabe que é de um funcionário, né, e ainda mais nesse ramo que eu sou especialista, investimento anjo, são empresas pequenas, são Uhum, empresas começam com 2, com 10, né, tem algumas que já estão enormes, com 50 funcionários. uhum. Mas uma questão muito importante ali é a questão de gestão de pessoas, é a questão de liderança de time, né. Como que Sim. você desenvolve isso se você não teve a base? Porque tem muitos empreendedores ali que eles não foram funcionários de nenhuma empresa. Aham. Então esse é um ponto que eu queria que você até passasse um pouquinho da tua experiência aí, Aham. principalmente para esses empreendedores que não tiveram essa base, não têm, no máximo que eles têm é uma referência e o dia a dia. Primeiro, quais suas dicas de uma boa gestão ali? E outra, quando a gente está falando ainda dessa questão de gestão e de time, a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo. Por Uhum. mais que a gente faça todo esse processo, a gente sabe que hoje, com a tecnologia, as pessoas buscam as informações, as pessoas são atraídas, elas são atraentes e são atraídas para outras posições, para outras questões também. Como que você hoje retém talentos? Então Hum. são essas 2 questões que eu queria que você ajudasse a gente aí. Claro. Vamos lá. A primeira delas, né, sobre a questão de gestão de pessoas, Sim, eu acho que um ponto fundamental, Cláudia, um papel de contribuidor individual é muito diferente de um papel de líder de pessoas e de negócios. Essa é uma tomada de consciência que é o primeiro passo para uma bela qualidade de gestão de pessoas. Por quê, Cláudia? Porque quando a gente está numa posição de contribuidor individual,
a gente consegue ter o resultado do nosso trabalho muito palpável, feito pelas nossas próprias mãos. Quando a gente passa a liderar, o nosso êxito é o conjunto de êxitos das pessoas que a gente está liderando. Se a gente não desapega, né, da necessidade de fazer tudo com as nossas próprias mãos, a gente pode infantilizar o time, a gente pode microgerenciar, a gente pode trazer alguns elementos para a gestão que não vão ajudar o time a crescer e nem a entregar. Então, a tomada de consciência de que eu não sou mais contribuidor individual, agora eu preciso que as pessoas façam o trabalho delas para o conjunto desse trabalho ser o êxito meu. É o primeiro passo, né? É essa tomada de consciência, essa virada de chave de que não está mais tudo na sua mão. E aí, o segundo passo cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem gatilhos de performance diferentes uma das outras. Então, investir tempo para conhecer o time, entender as necessidades individuais, para ajudar essas pessoas a fazerem o seu melhor, às vezes é muito mais importante do que você acompanhar o balanço da sua startup. Ou Do que acompanhar você os acompanhar os indicadores. indicadores que você precisa apresentar na rodada de investidores. Né? Porque no fim do dia, esses números, esses indicadores, eles vão ser fruto, consequência do que as Do pessoas trabalho estão aqui, fazendo. né? Exato. Então, é lógico que você vai ser orientado pelos indicadores, você vai ser orientado para entregar valor, porque no fim do dia, se você me perguntar, Bruno, qual é a missão de um líder? É entregar valor. É entregar valor. Agora, entregar valor pode ser com as pessoas todas que estão junto com você, cada um fazendo o seu melhor. E para isso, você precisa entender que você não vai fazer o trabalho delas, e 2, cada um vai entregar de um jeito. E cada um vai ter uma performance diferente da outra. Esses 2 elementos, para mim, são fundamentais para, resumindo aqui alguns minutos, para o Claro. sucesso de um líder. Sim. Né? É você entender que seu papel mudou e entender que cada pessoa, é um indivíduo, e que esse conjunto de pessoas é que vai fazer os seus números lá, seus indicadores lá, prosperarem, crescerem. Que bacana. E a gente fala muito em startups também, e tem vários cases no mercado, não vou citar algumas, mas falam muito da cultura, né? Como que você Sim. coloca a cultura. E eu sei que algumas startups, elas vão crescendo, vai tendo aquele time, aí você vê a garra, vê todo mundo, aí vem agregando, aí daqui a pouco você vê aquele time que era 10, agora 20, 50, 100, 500 funcionários, e aí você vê toda aquela garra, é como se assim você vê aquele time crescer. Então a gente sabe que a cultura, a gente percebe a cultura ali, a gente pode não conhecer a empresa, mas a gente vê aquele time gigante, a gente percebe integração, união, enfim, uma série de coisas. E qual seria, assim, a dica que você dá para as startups que estão começando, que falam assim, não, eu também quero ser desse jeito, eu também quero criar essa cultura de engajamento, de força, mas principalmente de pessoas que estão na empresa e se sintam bem-sucedidas, né? Porque Sim. você sabe, né, que muitas pessoas estão ali, mas não desejam, ou estão no ponto de pensamento, como é que a gente trabalha essas questões? Bom, o primeiro ponto que eu diria para você, Cláudia, é essa consciência de qual é o valor que a minha startup entrega. Eu sei que isso é óbvio, mas muitas vezes a gente pode se apaixonar pelo produto e pela solução e se distanciar um pouquinho de que valor eu estou entregando de fato. Que bacana você falar isso, eu fico muito contente. Sabe? Que eu acho que é, na minha visão, a fórmula de êxito de qualquer empreendimento. Eu estou gerando um valor real, concreto, né? Tem pessoas, empresas que precisam daquilo que eu estou fazendo. Eu acho que esse é o Sim. primeiro ponto. Claro. Mais do que uma solução, um produto,
é o valor que você vai Uhum. entregar no fim do dia. E com base nisso, o segundo ponto seria, principalmente para a construção de cultura, Sim. Cláudia, Uhum. é a consciência de que quando você começa a empreender e você está criando um negócio, você como um founder, como um co-founder, como a liderança daquele negócio, é a vitrine daquela startup para fora e para Quer dentro. dizer, a sua energia primeiro começa com você, começa com o founder, começa com o primeiro empreendedor, e aquilo dissemina no No time, e vai time, crescendo, né. Então a exatamente. cultura é isso, o empreendedor ele tem que saber, tem que buscar referências, tem que estudar, porque não teve a base, tem que estudar, buscar referências, né, e saber principalmente dessas questões, desses valores que você colocou, né, professor? Porque se eu tenho claro o valor que eu entrego, e se eu tenho consciência de que a Uhum, minha persona, né, ela é a personificação da cultura que eu quero, uhum, eu tenho 2 coisas poderosas para trabalhar. E aí eu vou contratar pessoas que têm alinhamento, não são pessoas iguais, mas pessoas que acreditaram no meu valor, no valor que eu estou entregando, e pessoas que estão alinhadas também, à minha maneira de pensar, né, e a minha maneira de fazer as coisas acontecerem aqui, porque no fim do dia cultura é isso. uhum. É um conjunto de comportamentos, de símbolos, de processos que determinam um pouco como aquela empresa funciona. Então, se eu tenho claro qual que é o meu valor e que cultura eu quero cultivar, começando por mim, eu tenho aí uma chance de êxito maior. Que bacana. Professor, a Paula está falando ali que o nosso tempo já Já acabou, acabou, né? mas eu ficaria o dia todo. Tô com várias coisas aqui para a gente conversar. Foi um prazer imenso te receber aqui. Quero deixar um convite para você participar das nossas startups, para a gente tentar fazer um bate-papo aí, porque realmente é um presente ter você aqui hoje. Que bom, fico muito feliz. Obrigado, obrigado, pessoal. Conte comigo. Adoro esse ecossistema. Acho que tem muita coisa boa para acontecer. E onde que o pessoal te encontra? Você tá no Instagram? Você tem outra rede, outro canal que a gente pode estar te seguindo? Porque você sabe que eu já te sigo, já sou sua fã, né. Sim, eu tenho um canal no Instagram, que é o meu canal pessoal, Bruno Andrade 79, e eu tenho no LinkedIn também, se vocês colocarem Bruno Andrade, Qualtrics, Sampo, vocês também me encontram no LinkedIn. Um prazer imenso te O receber prazer foi aqui. meu. Obrigado, Muito Cláudia. obrigada.